E aí, Cabral? Beleza? Meu nome é Henrique Rebeck e hoje eu vou falar de história. É o seguinte, galera, meu primeiro vídeo aqui no canal eu vou falar de pandemia. Vamos falar do coronavírus e da influenza espanhola e vamos ver o que elas podem ter de parecido e o que pode ter de diferente. É o seguinte, a gripe espanhola surgiu na Primeira Guerra Mundial, no período de 1914 e 1918, foi quando durou a guerra. A gripe surgiu no finalzinho, ali em 1918, e durou até 1919. Existem teorias de onde ela pode ter surgido, embora nenhuma possa ser 100% correta. Uma delas é que surgiu no campo de batalha europeu, por causa da falta de higiene, as doenças proliferavam. A outra é que ela veio dos Estados Unidos, onde soldados já doentes, gripados, infectados, levaram a doença com eles até os campos de batalha da Europa, onde ela passou por uma mutação e se tornou a influenza espanhola, a gripe espanhola. É interessante, galera, que ela é conhecida de gripe espanhola, vocês podem ver que não fala nada de que ela pode ter surgido na Espanha. Por quê? A Espanha, na época, era um país que estava neutro na guerra, ou seja, eles não se preocuparam em censurar os jornais e eles passavam para o público todas as informações que eles julgavam pertinentes. E assim as notícias acabaram chegando nos outros países. Embora aqueles países que estavam participando da guerra, como Rússia, Inglaterra, embora a Rússia tenha abandonado a guerra em 1917, decidiram censurar os jornais para não causar pânico nas pessoas. Eles não queriam que os soldados tivessem que se preocupar com uma coisa a mais que eles não podiam ver além da guerra e da própria sobrevivência. Sendo assim, os jornais censuraram e só se falava da gripe na própria Espanha. Em muitos países, que poderiam ter alguma inimizade uns com os outros, colocaram o nome da gripe de acordo com aquele país que eles julgavam ser um inimigo em potencial, digamos. Por exemplo, a Rússia chamava a gripe de febre siberiana, enquanto a própria Espanha a chamava de febre russa. Enquanto isso, vemos a França, que chamava de catarro espanhol, e a Sibéria chamava de febre chinesa. Ou seja, ela tinha vários nomes de acordo com a inimizade que alguém podia ter com o outro, um país com o outro. Bom, seguindo, a própria Alemanha sofreu com isso, porque eram espalhados boatos que era uma doença fabricada pelos alemães que as engarrafavam e as soltavam nos submarinos nas praias dos países inimigos. E as pessoas, inocentemente, abriam aquelas garrafas e se contaminavam com o vírus e disseminavam para toda a população. Bom, seguindo, galera, no Brasil se achava que a gripe nunca ia chegar aqui por causa de uma imensa barreira que temos, que é o oceano. Mas ela acabou de chegar no país no dia 17 de setembro de 1918. Ela foi trazida a bordo do navio SS Demerara, que era uma espécie de correio britânico, e ela parou nos portos de Recife, Salvador e Rio de Janeiro, e se disseminou rapidamente pelo país. No começo, o diretor-geral da saúde, Carlos Sede, não levou a doença a sério e achava que era uma gripezinha simples e que não era a famosa gripe espanhola. Bom, conforme o tempo foi passando, grande número de vítimas foi crescendo, de infectados, os jornais começaram a pedir por isolamento social e começaram a reportar o que estava acontecendo. O governo decidiu censurar os jornais para não mostrar o número de mortos infectados, porque dizia que isso causava histeria, não era necessário e que essa não era uma doença séria. Bom, com o passar do tempo, o grande número de mortos foi acontecendo, as pessoas tinham que deixar o corpo de seus familiares do lado de fora de casa para que o governo pudesse retirar, porque não estava dando o atendimento necessário para poder enterrar aquelas pessoas. Muita gente foi enterrada em covas coletivas, às vezes parente não conseguiu nem identificar aquela pessoa e até hoje não posso dizer, né, mas naquela época não sabe nem o que aconteceu com a pessoa. Bom, seguindo, a doença se agravou tanto que o diretor-geral foi demitido e foi colocado no lugar dele Carlos Chagas, que era uma pessoa mais séria e levou o combate à doença mais a sério. Bom, na época não se tinha, vamos dizer, uma vacina ou um meio eficiente de combater essa doença. Então, eram feitos métodos de experimentação, o que pode dar certo para ajudar a gente. Bom,
o que era feito era o tratamento através do quinino, que é uma substância para combater a malária. Então as pessoas foram em busca dela nas farmácias, onde elas pudessem achar, e foi comprada em grande quantidade, que fez com que o preço aumentasse e ficasse em falta. Além disso, eram acesos incensos que diziam que podiam purificar o ar, e nessa época dizem que surgiu a nossa famosa caipirinha, que é a mistura de cachaça, mel e limão. As pessoas tomavam, também acreditavam que ia ajudar a combater a doença. Bom, seguindo, galera, a gente pode ver que tem muitos pontos que parecem com a pandemia do nosso coronavírus que está acontecendo agora. Alguns políticos pensando em censurar os jornais, gente que não levando tão a sério, as políticas de isolamento dos governadores que estão levando, muitos sendo criticados por essas políticas, porque dizem que vai atrasar a economia, uma coisa que vai acontecer mesmo, porque as pessoas não estão trabalhando, então, crescentemente, o Brasil não vai ter um crescimento, e é legal ver como o passado se reflete no presente. A gente está vivendo, podemos dizer, o que aquelas pessoas vivenciaram. Interessante, galera, que a mortalidade ainda está crescendo, mas eu não creio que chegue ao que a gripe espanhola causou, porque os números não se tem uma certeza, mas podem ser até 60 milhões de mortos, tanto para menos quanto para mais, e até 600 milhões de infectados. Enquanto o coronavírus, aqui no Brasil nós temos 70 mil mortos e quase 2 milhões de pessoas infectadas, estão ali no 1 milhão e 800. No mundo já tivemos mais de 12 milhões de pessoas infectadas e já tivemos mais de 560 mil mortos. Ainda estamos bem distantes do número da influenza espanhola. Eu acredito que nunca vai chegar a esse número, que eu falei, embora estejamos despreparados, se a doença chegou de repente e ninguém sabia como combatê-la, assim como a gripe espanhola, foram usados métodos de experimentação, remédios caseiros, e que eles acreditavam que podia ajudar. A cloroquina foi uma coisa delas, embora não tenha comprovação, muitas pessoas acreditam que ela possa ajudar de alguma forma. Então, pensando assim, nós conseguimos ver o nosso passado, o nosso presente, e juntando nós podemos entender melhor como que pode ser daqui para frente e como vai ser o nosso futuro. É o seguinte, galera, esse é meu primeiro vídeo no canal, espero que vocês gostem, comentem, deem um like, compartilhem, e nos comentários eu quero que vocês deixem sugestões do que vocês querem ver nos próximos vídeos, entendeu? Para eu poder trazer o conteúdo para vocês e assim o canal poder crescer. É isso então, galera. Valeu, Cabral, zarpou.